Bora pintar mais uma página? E vamos pra mais uma de Bobbie Goods, isso e aquilo. E quem aí tava com saudade da Bonnie? Olha ela de volta. E na minha cabeça, essa daqui não é a Bonnie, e sim a mãe dela. A Bonnie é o neném no colo, um filhotinho de cachorrinha. E por isso eu quis dar esse efeito de lembrança e decidi fazer uma Polaroid em volta da cena dela no colo da mamãezinha dela. Então primeiro eu desenhei a Polaroid e depois eu vim apagando os traços que estavam dentro da moldura. E aí foi só começar a colorir. A Bonnie sempre da corzinha dela, esse bege mais clarinho, e a mãe dela eu decidi fazer numa cor mais escura. E claro que não podia faltar a marca de nascença, o coração no olhinho da Bonnie. Tão fofinha. E fora da moldura da foto vai ser tudo cinza. E eu adoro esses efeitos que eu preciso pintar tudo de uma cor só. Principalmente quando é cinza, porque eu consigo valorizar a luz, a sombra e as texturas de uma forma muito mais legal. Sei lá, eu amo o acabamento do cinza. E a outra parte legal é que as cores dentro do quadradinho tem que ser bem vibrantes, então fica a coisa mais linda. Falando em textura, eu pensei primeiro em fazer o chão de madeira, mas depois eu quis fazer carpete, que eu acho que deixa mais legal ainda. Que aí tem que fazer aquele monte de pelinho que dá trabalho, mas no final vale super a pena. Eu até pensei em deixar essa página mais perto do Dia das Mães para ter mais sentido ainda essa historinha da mamãe e da filhinha, mas eu não ia aguentar até lá porque a ideia veio na minha cabeça e eu precisava fazer hoje. A parte boa é que se vocês quiserem fazer esse mesmo efeito na página de vocês até o Dia das Mães, tem bastante tempo. Então se você fizer, me marca que eu quero ver. E para finalizar, eu escrevi uma mensagem como se a Bonnie tivesse escrito para a mamãezinha dela. E esse daqui foi o resultado da página de hoje. Eu adorei esse efeito e parece muito uma página de uma lembrança muito feliz. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Já fiz rosa, azul, amarelo, roxo. E pra pintar o desenho de hoje, vocês escolheram muito nos comentários a cor verde. Peguei todos os meus marcadores verde e bora começar essa pintura. Como sempre, protejo a próxima página. E pra começar, na verdade, eu vou usar essa caneta nanquim pra fazer as marcações das roupinhas. Senti falta de umas roupinhas nas personagens, então eu fiz. Pro terceiro plano, que no caso é o céu, eu escolhi usar tons claros. Pra fazer o segundo plano, eu escolhi um verde médio. E em tudo eu vim fazendo esse efeito de degradê. E ali pro primeiro plano, que é ali na rua e também na calçada, eu decidi usar um tom mais escuro, também fazendo esse efeito de degradê. E nos personagens eu fui intercalando esses tons. Ah, lembrando, pra você que quer comprar o livrinho Bobbie Goods original, eu tenho parceria com uma papelaria super confiável, é lá na Criarte. Você consegue achar vários produtos, inclusive o Bobbie Goods. O link tá na minha bio e eu tenho cupom de desconto. Pra fazer mais alguns detalhes, eu usei esse meu kit super humilde, que são de canetas acrílicas. Fiz esse detalhe da grama e também na estampa da roupinha dela, eu quis fazer um xadrez e olha, ficou muito fofo. Eu senti que tava precisando dar um destaque nos elementos, pra não ficar algo meio bagunçado, sabe? Eu usei a caneta branca fina e agora com a caneta mais grossa, fui dando os últimos detalhes e esse foi o resultado. Olhem como ficou super linda essa mistura de tons e esses efeitos de estampas, gente, eu amo. Lembrando que o link pra comprar o Bobbie Goods tá na minha bio e temos mais uma página concluída. Deixa nos comentários qual é a próxima cor que você quer ver por aqui. Bora pintar Bobbie Goods com uma única cor? Fizemos rosa, azul, amarelo, roxo, o verde, vermelho, laranja, ciano e o último que a gente fez foi o marrom, que eu achei uma graça. E pra página de hoje vocês lotaram meu direct, meus comentários, tudo, pedindo a cor cinza, e o pedido de vocês é uma ordem. Peguei meus marcadores cinza, tenho vários tons, ainda bem, e foi muito bom essa cor ter caído pra esse desenho, porque tem muitas prateleiras e eu pensei em fazer elas de aço, né, de ferro, de metal, na verdade, sei lá. Então dá pra fazer o efeito metalizado. Pro chão eu decidi fazer essa cor um pouco mais clarinha, e ali onde eu tô pintando vão ser geladeiras, e no final vocês vão ver como eu vou fazer. Fui pintando as prateleiras, o fundo, e vim fazendo esse efeito metalizado com um cinza mais escuro. E, inclusive, se vocês quiserem que eu ensine esse efeito, é só comentar aí. O carrinho também é outra coisa que é de metal, olha que coisa boa. E aqui eu já comecei a pintar os vidros da nossa geladeira. Pros personagens, eu escolhi alguns outros tons de cinza. E eu juro que esse tom é cinza, tá? Ele só é um pouco mais quente. Esse kit de marcadores que eu uso, pelo menos nos cinzas, tem muitas tonalidades, inclusive quentes. Fica até parecendo um marrom, mas não é, tá? A imagem deu uma mudada pra vocês, porque a minha lâmpada simplesmente queimou. Então já curte esse vídeo pra me ajudar, viu? Meu Deus, eu uso tanto essa lâmpada que uma hora ia chegar, né? Enfim, fiz esse efeito de leite nas garrafinhas, fiz as sombras no chão também. Continuando na geladeira, eu adicionei alguns produtos bem assim, orgânicos, sem deixar muito retinho. Com a nossa querida caneta branca, eu vim fazendo alguns detalhes e esse efeito de vidro que dá outra cara. E esse é o resultado da nossa página. Parece até que tá com efeito de foto preto e branco. Mas eu super amei como ficou. Temos mais uma página concluída. Comenta qual é a próxima cor que você quer ver por aqui. Oiê, bora de livrinho polêmico de novo? Decidi colorir algumas páginas aqui no feed, já que vocês amaram o meu outro vídeo. Eu escolhi essa página porque eu não achei ela muito pesada, sabe? Não achei ela muito proibidona, não. Achei um desenho muito explícito, achei tranquilo. Mas essa página engana, porque ela parece ser fácil, mas não é. Por ela ter poucos elementos, ela dá a impressão de que é fácil.
Mas o fato dela ter poucos elementos faz com que a gente faça mais detalhes e queira caprichar mais. E vocês, como sempre super criativos, deram o nome de Job Goods pro meu livrinho. Aí eu tô com mania de tentar contornar as linhas pretas com caneta acrílica. A gente vê as coisas na gringa e quer inventar moda também. Eu contornei a lua e eu acho que não ficou tão bom. Mas é porque eu só tenho um tom de amarelo, né? Tem que comprar essas canetas, essas benditas canetas. Mas o que vocês acharam, gente, da minha lua? Eu olhando assim de longe, bem de longe, parece que tá ok. Acredito que ficou melhor do que eu imaginava, viu? Que eu achei que eu não ia conseguir fazer, não. E esse livro, gente, é bem polêmico em questão de live, em questão de vídeo. Tem muita gente que gosta e tem muita gente que não gosta. Mas sempre quando eu posto vídeo ou faço live, eu coloco restrição para menores de 18 anos. Então, só podem assistir quem é maior de 18. Porém, entretanto, infelizmente, as crianças mentem a idade no TikTok. E aí elas conseguem assistir, infelizmente, gente. Mas eu acho que isso daí já não está no meu controle, né? Porque a minha parte eu faço. Eu coloco ali o controle, né? Apenas para maiores de 18. Mas tá tudo bem, né? Fazer o quê? Agora eu quero saber, quem ficou até o final, vai comentar aqui se vocês querem que eu traga um livrinho zerado desse pra gente pintar no feed. Porque aí, quem comprou vai ter inspiração. O que vocês acham da ideia? Ou vocês preferem que apenas seja pintado em live? Comenta aqui pra mim saber. E o resultado final do desenho ficou assim. Eu simplesmente amei e também gravei a página de trás pra vocês verem como é que fica. O link do livro tá na minha bio e não esquece de me seguir. Beijo, tchau! Bora pintar mais uma página? Mais uma aleatória aqui de close friends, porque eu precisava fazer um efeito que vocês estão pedindo muito, que é o efeito de iluminado de tela de TV. Eu primeiro traço o caminho desse feixe de luz com a régua, 2 traços assim meio na diagonal. E a técnica é bem simples, pintar tudo de mais escuro fora desse feixe de luz e o tom mais claro pra dentro do feixe. Eu prefiro usar 2 canetas diferentes, uma mais clara ou mais escura, mas também dá pra sobrepor, usar a mesma cor de caneta e na parte de fora fazer tipo umas 3 camadas e dentro só uma. Eu acho que o ursinho é irmão da cachorrinha, por isso que eles estão sempre juntos na mesma casa. E como a gente já sabe, ou pelo menos quem já viu bastante desses livrinhos, o ursinho é namorado da coelhinha. Eles são super apaixonados, estão sempre juntos. Aí eles combinaram de assistir um filme, mas como tá muito tarde da noite, a cachorrinha não aguentou e dormiu, então os dois assistindo. E pela cara da coelhinha, eu acho que é um filme de suspense. Deixa aí nos comentários que filme que vocês acham que eles estão assistindo. E o resultado final do nosso efeito tela iluminada foi esse daqui. Tira um print pra você tentar reproduzir no seu livrinho os seus desenhos também. Vem pintar mais um Bobbie Goods comigo? E a página que eu vou pintar hoje é a look do dia do livrinho do dia para a noite. E eu já comecei essa pintura com as estruturas abaladas porque eu não sei de onde eu tirei que a cor da Millie era 104. Na verdade, a cor que eu venho pintando ela é a 101. E quando eu dei a primeira passada na caneta, eu já vi que estava muito mais escuro do que normalmente fica. Mas a sorte é que a cor que eu pinto ela é só um pouquinho mais clara. Então deu para disfarçar bem esse errinho. E vocês vão notar que a pintura dessa página ficou bem parecida com a página de Bom Dia e foi proposital, porque como a página de Bom Dia é no quarto dela e a página de hoje é o closet, eu quis fazer bem parecido para que os ambientes não destoassem muito um do outro. E vocês sabem que eu não posso ver um móvel no desenho, que eu já venho fazendo essa textura de madeira que vocês já devem estar cansados de ver aqui nas minhas pinturas. E vocês já vão se acostumando porque vocês ainda vão ver muito esse efeito por aqui, porque eu amo muito. E eu acho que eu tô um pouquinho viciada em pintar com a cor vermelha, porque ela fica tão uniforme na pintura e é uma das poucas cores que não deixam mancha. Fora que é bem satisfatório ver essa cor sendo preenchida, né? E agora eu vou fazer um desabafo positivo aqui pra vocês. Eu não sei o que acontece com esse livro, mas ele é um dos que mais me relaxam quando eu tô pintando. Eu acho que é o tema do livrinho do dia pra noite, porque eu sinto que os temas das páginas desse livrinho passam essa vibe mais tranquila e, consequentemente, isso tá sendo espelhado em mim e na minha forma de pintar. E no meu outro livrinho, que é o que mais tem vídeo por aqui, eu ficava me cobrando de pintar perfeitamente ou de fazer efeitos mirabolantes. E já nesse livrinho eu não tô me cobrando tanto, eu tô pintando pra relaxar mesmo. Claro que pela experiência e pelo tempo que eu pinto, eu tenho bastante facilidade em fazer algumas técnicas, alguns efeitos, mas eu realmente tô me cobrando menos e pintando de uma forma muito mais simples e tem sido muito bom pra mim.
E uma coisa que eu venho tentando testar bastante nesse livro são estampas. E vocês vão ver que eu fiz várias estampas, eu aproveitei que tinha várias roupinhas penduradas para fazer estampas diferentes. Então fiz essa estampa de vaquinha, fiz estampa de coração nessa camiseta, tentei fazer também um efeito de glitter e fiz até uma estampa de oncinha, gente. Eu tô chocada com a minha ousadia nessa página, viu? E para finalizar o desenho, eu fiz uma textura de tapete com vários risquinhos aleatórios e depois com a caneta branca eu vim adicionando os detalhes finais. E é claro que não pode faltar o checkzinho na página e esse é o resultado final. E eu tô apaixonada pelas estampas e texturas dessa página. Me contem aqui o que vocês acharam também. Um beijo e até o próximo vídeo. Pintando Bobbie Goods, inspirado no filme da Branca de Neve. Uns dias atrás eu postei nos stories que eu tinha ido assistir o filme no cinema. E algumas pessoas me pediram pra eu fazer uma página inspirada no filme. E a página escolhida foi essa. E bora lá começar essa transformação. Pela primeira vez pintando os livrinhos do Bobbie Goods, eu vou fazer uma alteração no personagem. Não foi nada demais, só criei o vestidinho mesmo. Fiz também o cabelinho dela. Eu tava com medo de que não desse certo. A verdade é que eu adorei fazer esse tipo de transformação. Pra fazer isso eu usei as canetas acrílicas da Guang. E pra pintar essa página nessa temática, eu decidi dividir ela em duas partes. Então um lado é da Branca de Neve e o outro é da Rainha Má. Olha, e fazer a Rainha Má não foi fácil, mas eu juro pra vocês que eu dei o meu melhor, tá? Ela usa essas roupas que cobrem basicamente o corpo inteiro. Quando você passa isso pra uma escala de urso, não fica tão legal assim. Pra fazer essa personagem, eu comecei me inspirando nas cenas do novo filme, porém eu vi que tava muito difícil representar a Gal Gadot. Inclusive é muito maravilhosa. Eu escolhi também me inspirar no desenho da Branca de Neve, porque eu achei que ficou mais fácil de representar, então teve aí uma mistura das duas épocas. Dividi a página ao meio e comecei pintando o lado da Branca de Neve. A minha ideia foi usar cores bem vibrantes desse lado, pra quando a gente pintar o outro lado ter esse contraste bem legal entre o bem e o mal. Me conta aí nos comentários se você já assistiu esse filme e o que você achou dele. Eu confesso que eu dei boas risadas no filme, ele tem umas partes bem engraçadas. E apesar de terem mudado um pouco a história do filme original, eu entendo o motivo dessas mudanças e eu gostei bastante de como ficou essa nova versão. Sei que tem muita gente que não tá gostando do filme, mas na minha opinião é um filme legal de se assistir. Inclusive eu pude relembrar um pouco a história da Branca de Neve, porque como fazia muito tempo que eu não assisti, eu não lembrava de quase nada. Foi legal recuperar essa memória. O gatinho que tá do lado dela, eu decidi me inspirar na cor de um Bambi, porque eu achei que ia ter tudo a ver com o filme. Realmente ficou muito bonitinho. Como esse lado é a Floresta Encantada, então eu coloquei bastante elemento, trazer um ar de magia mesmo pra esse lado da página. Inclusive eu criei alguns vagalumes espalhados pela página e eu achei que foi o toque final pra que tudo ficasse lindo. E esse foi o resultado final do lado da Branca de Neve. Achei que a Floresta Encantada ficou a coisinha mais linda. Como esse vídeo ficou muito grande, eu decidi dividir em duas partes. Então no próximo vídeo vai colorir o lado da Rainha Má. Inclusive aceito sugestões e ideias pra gente pintar o outro lado. Se você chegou até aqui, comenta um emoji de maçã pra eu saber. A gente se vê no próximo colorido. Beijos, fui! Então, do Bobbie Goods, inspirado no filme da Branca de Neve. Eu dividi essa página em duas partes. No último vídeo a gente pintou o lado da Floresta Encantada. No vídeo de hoje a gente vai pintar o lado da Rainha Má. A gente já tinha feito a Rainha, que inclusive deu muito trabalho. Eu comecei fazendo a maçã envenenada, que não poderia faltar nesse desenho. Olha, e se eu não fizesse essa parte 2, tenho certeza que ia ter gente aqui em casa batendo na porta pedindo por esse vídeo. Pra pintar esse lado, como eu queria que fosse algo mais sombrio, eu usei bastante tons de azul. E essa foi a primeira vez que eu usei tons de azul pra fazer algum cenário, principalmente para pintar alguma árvore ou algum gramado. Eu gostei muito do resultado, eu achei que deu o contraste que eu queria entre as duas partes. Inspirei principalmente na capa do filme, na hora de escolher essas cores. Pintei as flores de preto. Todas as vezes que apareceu uma flor na mão da Rainha Má durante o filme, fez algum feitiço e transformou essa flor em preta, então nada mais combinaria com ela do que isso. Nela eu decidi me inspirar naqueles vitrais bem a cara de um castelo, porque em todo momento no filme a Rainha Má mora dentro do castelo, então não poderia ser diferente. Pro fundo da janela da rainha, eu me inspirei nas cores do espelho mágico. Pensei em desenhar ele na página, eu achei que tinha sobrado um espaço muito pequeno, então só pra não dizer que ele não tá aí, eu usei as cores dele no fundo da janela. Imaginando que a rainha tá no castelo, pintei a casinha com esses tons de cinza, pra ficar parecendo como se fosse um muro de pedra. Aproveitando, deixa aí nos comentários ideias de personagens que a gente pode fazer em Bobbie Goods. Vocês gostaram bastante desse tipo de vídeo. Do lado da Branca de Neve, usei a caneta Posca branca pra fazer os detalhes de iluminação, e esse foi o resultado final da página inspirada na Branca de Neve. Se você chegou até aqui, comenta o emoji que tá aparecendo na tela. Conta também qual foi o seu lado favorito, se foi o lado da Rainha Má ou se foi o lado da Branca de Neve. Eu particularmente adorei fazer o lado da Rainha Má, bem diferente do que eu já tinha feito em outras pinturas. A gente se vê no próximo colorido. Beijos, fui!
Colorindo mais uma página de Bobbie Goods do meu livro que tá abandonadíssimo, coitado. Em algum momento da minha vida eu já colori essa página antes e a gente vai fazer uma nova pintura com o direito a efeitos novos. Então antes de começar a colorir, eu já vim desenhando toda a parte do lado de fora da borda, pra dar a impressão de fotografia e uma borda infinita. Na teoria, nessa página, os babagudienses, eles estão indo pro trabalho, mas eu vou fazer ao contrário. Em vez de eles estão indo, eles estão vindo. Então ao invés de fazer um nascer do sol, eu fiz um pôr do sol. E aí nessa parte do gramado eu fiz a parte de iluminação e depois vim fazendo as sombras do próprio gramado. E eu escolhi esse tom de vermelho porque eu acho que ele fica perfeito com esse contraste do verde. Ah, e nessa parte de baixo, onde ficaria em tese a parte da borda, eu fiz também como se fosse a parte do outro lado do canteiro do gramado. Eu aproveitei também pra fazer as sombras do asfalto e fazer aquela parte amarelinha e eu escolhi esse tom de azul pra fazer a motinha e essa vermelha pra fazer a parte da bicicleta. E aí eu resolvi desenhar as roupinhas pra você me ajudar a escolher o nome pra esses personagens e já deduzir o que eles estavam fazendo. Eu escolhi esse tom pra personagem porque eu acho que ia ficar legal com o contraste de uma orelhinha mais escura. E aí você vendo essa roupinha aqui de senhorinha, qual nome você daria pra ela? E essa daqui eu resolvi fazer também marronzinha com alguns detalhes somente com a sombra do chapéuzinho. E aí pra parte da roupinha dela eu decidi fazer um tom de rosinha também e a parte do cachorrinho eu fiz os mesmos tons que tava na roupa da dona. E aqui eu resolvi testar a técnica do jeans rasgado e eu acho que ficou super legal e eu já quero fazer mais vezes. E olhando pra esse personagem aqui, se eu deixar de fazer o panda, eu vou ter que culpar o John colorindo. E o trajeto pra volta do trabalho ficou desse jeitinho aqui. Eu deduzo que desses três, só que tá na motinha trabalha, viu? Porque a outra ali, ó, com o cachorrinho é com certeza uma herdeira e esse aí é um adolescente passeando por aí. Ah, e na sequência desse livro, sobrou essa página que a gente acabou de manchar e essas daqui também. E essa do mercado eu nem vou te falar nada, vai ser a última com certeza. Então comenta aí qual é o próximo desenho pra gente colorir pra finalizar até que enfim esse livro que tá demorando mais de séculos. E hoje bora colorir comigo um livro diferente, eu vou colorir Bobbie Goods. Esse livro aqui eu falei pra vocês que é uma das versões mais completas que eu encontrei lá na Shopee. O link dele tá na minha bio aqui. Eu comecei esse desenho fazendo os pontos de iluminação, depois eu fui pra parte da lareira. E dessa vez eu também fiz diferente, não tô usando o Ruhu pra colorir, tô usando esses marcadores baratinhos da Shopee. Eu gosto bastante desse marcador também, acho que a minha única dificuldade com esse marcador é pintar áreas grandes e fazer degradê, como ali, por exemplo, na lareira, que eu tive um pouco de dificuldade, mas eu gostei também do resultado. O link do marcador também vou deixar aqui nos comentários. Eu gosto muito da tonalidade desses marcadores, eu acho as cores muito bonitas e ele é extremamente pigmentado. Esse marcador laranja aqui é um marcador acrílico. Eu tentei usar o marcador que eu já estava usando por cima desse aí, mas não ficou legal, então eu precisei usar o acrílico que cobre melhor. Então agora que eu tô entrando nos detalhes, eu fiz esse estampadinho aqui na cobertinha do personagem, fiz os detalhes no céu, coloquei uma teia de aranha, coloquei estrelinhas, ficou bem bonito o céu. Essa caneta branca é a Jelly Roll e eu também gosto da Cis Pentonic. Aqui na parte da toalhinha de mesa, eu também deixei nos detalhes, eu fiz ela estampadinha de estrelinha. A lareira, não sei se vocês perceberam ali, mas eu fiz uns detalhes de pedra, acho que ficou a coisa mais linda. E o resultado final do desenho foi esse daqui. A única coisa que eu não gostei muito foi a estampa que eu escolhi pro papel de parede. Eu tinha pensado em desenhar fantasminhas, mas depois eu desisti. Mas no geral eu gostei muito desse resultado. E você, o que você achou? Se você quiser alguma informação que eu não tenha falado no vídeo, comenta aqui. Colorindo o desenho mais difícil de Bobbie Goods. Pelo menos foi o mais difícil que eu já pintei até agora. Antes de pintar, eu tava crente que ia ser fácil. Pelo amor de Deus, me deu dor de cabeça, me deu dor nas costas. Mas valeu a pena pelo resultado. Eu tinha visto uma referência e, gente, na referência não tava parecendo que era tão difícil, não. Aí eu fiquei olhando e fiquei pensando, gente, como é que eu vou fazer o degradê desse mar? Tipo, eu já sou péssima com degradê. Ainda com esse tanto de elemento no meio, foi bem difícil. Pra disfarçar, né, minha filha, vamos colocar vários pontinhos. Os meus desenhos são baseados em pontinhos. Também fiz o efeito da areia com bastante pontinho, as rochas. Às vezes o desenho chapado não fica tão legal, mas depois você coloca os pontinhos, dá mais naturalidade. Deixei a câmera cair, né, porque eu tava começando a me estressar um pouco. E já fui pintando o restante dos elementos. E no final, eu não gravei, mas eu adicionei todos os detalhes, melhorei o que precisava melhorar. E, claro, adicionei muitos detalhes com a caneta branca. Já usei várias daquelas de gel, mas não gostei de nenhuma, não tem jeito, gente, a melhor é a posca. E fiquem com o resultado, o que vocês acharam, gente? Eu gostei muito, não tava botando fé que ia ficar bom desse jeito, não.
Vamos pintar mais uma página de Bobbie Goods comigo? E o desenho escolhido de hoje foi esse aí da padaria / cafeteria. E dessa vez eu não esqueci de colocar o acetato. Comecei pintando o chão e eu já sabia mais ou menos os tons que eu ia usar, porque eu já pintei essa padaria antes. Na verdade, a parte que eu pintei era a cafeteria. E na minha cabeça é o mesmo espaço, é a cafeteria / padaria dos pais do Cleitinho e da cachorrinha. Tanto que no outro desenho, quem tá trabalhando é nossa diva cachorrinha, mas hoje ela tá de folga e o Cleitinho é que foi atender aí no balcão. Usei esse tomzinho de marrom pra delimitar a divisão dos pisos e depois fui fazendo aquele efeito de madeira que vocês já estão cansados de me ver fazendo aqui. Tem tutorial lá no meu perfil. E com um tom mais escuro de marrom, eu pintei a bancada justamente pra não ficar tudo da mesma cor, parecendo o mesmo tom de madeira e acabar ficando um pouco embolado. Complementei com esse tom aí, o 68, que é um turquesa e é uma das minhas cores preferidas desse kit. E vocês podem ver que eu tô pintando por dentro da mesinha porque eu queria que ela fosse de vidro, então eu precisava criar esse efeito de transparência. E escolhi um tomzinho de rosa chiclete pra fazer essa parte de cima da bancada, porque o rosa e o turquesa, eles são opostos complementares diretos no círculo cromático. Isso quer dizer que eles são opostos, mas que eles combinam muito e ficam harmônicos juntos. Pintei os quadrinhos com um tom de cinza bem escuro pra ficar parecendo uma lousa de giz. O único quadro que eu não usei esse cinza bem escurão foi esse aí, porque eu queria fazer ele como se fosse de cortiça. Não sei se todo mundo sabe o que é esse material, mas é aquele que usa pra fazer rolha de vinho e também esses quadros de avisos que a gente pina as coisas com alfinete. Usei o tom 135, um rosa bem clarinho pra pintar toda a parede, e com o rosa mais escuro, o tom 7, eu fiz algumas listras pra criar o mesmo papel de parede que eu fiz lá no outro desenho. Comecei a pintar o Cleitinho e vocês sabem que o tom que eu uso pra fazer ele e a cachorrinha é o 101, amarelo ocre. E o Cleitinho é um cachorrinho todo branco com algumas manchinhas caramelo. O gatinho, que é o melhor amigo do Cleitinho, fiz ele todo laranjinha e eu coloquei o nome dele de Lego, porque eu tenho um gatinho que chama Lego e ele também é todo laranjinha assim. Usei um tom de laranja mais escuro pra fazer algumas listrinhas e simular esse pelinho malhado que a maioria dos gatinhos laranja tem. Pra poltrona eu quis apostar num tomzinho de lilás, até pra dar uma quebrada nessa quantidade de turquesa e rosa que eu já tinha usado. E eu gostei bastante porque o lilás também combina muito com esses dois tons. Pro tapete eu usei o mesmo tom de turquesa que eu usei pra bancada, mas tudo bem porque eu ainda ia vir fazendo uma textura nele. Com esse cinza GG3 eu comecei a fazer as sombras e eu usei ele pra fazer quase todas as sombras do desenho. Daí eu cismei na minha cabeça que essa poltrona tava muito sem graça e comecei a fazer uma textura nela. Essa é uma textura que dá um pouquinho de trabalho, mas vale a pena porque fica muito legal no final. Eu venho intercalando entre risquinhos horizontais e verticais com o mesmo tom que eu pintei o fundo, e depois com uma canetinha ponta fina roxa eu venho fazendo a mesma coisa, risquinhos horizontais e verticais. E eu acho que o resultado final fica muito bonito, parece aqueles estofados antigos. Fiz uma textura de pelinhos aí nesse tapete pra ele ficar bem felpudinho e já tem tutorial de pelinho aqui no meu perfil. Gente, vocês estão percebendo que eu tô falando meio assim? É porque eu tô bem gripadinha, tá? Não repara não. Completei os detalhes que eu tinha desenhado a lápis com a caneta preta e daí vim com o lápis de cor branco, passando ele por cima de tudo mesmo, na parte onde seria o vidro. Chegou a hora de finalizar com a canetinha branca, eu fiz umas texturas de pelinho e também alguns pontos de brilho com ela, e para criar esse aspecto de giz eu pinto os quadrinhos com um tom bem escuro de cinza e depois eu refaço o desenho que vem neles com a canetinha branca. Tem muita gente me perguntando, gente, e a caneta branca que eu tô usando no momento é uma da Tilibra. O nome dela é Chili Freeze e eu gosto bastante dela, até mais do que da Jelly Roll. Eu acho que a cobertura dela é ótima e vocês podem ver isso aí por cima do cinza escuro. Complemento com mais alguns pontos de luz e texturas, coloco a data aí no cantinho da página e esse foi o resultado final da nossa pintura da cafeteria. Eu ia amar tomar café com as minhas amigas num lugar assim. Se você assistiu até aqui, comenta o que você achou e não esquece de me falar qual nota essa página merece.